Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Bom dia. A gente vai cantando aqui até você chegar, né? E que privilégio a gente poder estar junto mais uma vez. Às vezes eu fico me perguntando, será que está tendo algum efeito positivo? Né? Será que não tem muita coisa melhor do que aquilo que a gente tem proposto aqui, em termos de produção, Mas quando eu lembro que aqui a gente compartilha tesouros eternos e quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aí sim eu sou consolado no meu coração, porque eu tenho certeza, caminho na fé de que aquilo que nós temos compartilhado todos os dias aqui pelas manhãs com você é o Evangelho do Senhor Jesus. Ele que liberta, Ele que nos coloca no senso correto de direção e de propósito da nossa existência aqui. E, como eu tenho dito, nosso objetivo aqui é contribuir com a sua paz, contribuir com a sua alegria, ser cooperador na edificação da sua fé, de modo que a gente vai se ajudando mutuamente. Essa é a dinâmica do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, que ela não é simplesmente, aliás, ela não está nisso, em placas, em estatutos, CGC, isso às vezes faz parte para que haja uma organização humana, mas a igreja real do Senhor Jesus, ela é aquela em que as pessoas têm o reino de Deus dentro de si. Isso independe de geografia, isso independe de condição intelectual, econômica. Quem tem o reino dentro de si, o reino de Deus, esse é a igreja do Senhor, né? Por isso que a gente vai ver lá de repente lá no Apocalipse, quem são aqueles que estão ali, quem é aquela multidão, e a voz vai dizer, esses são aqueles que tiveram as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Gente que a gente nem imagina vai ser vista lá, e gente que a gente imagina estar, às vezes, né? Mas enfim, isso seria assunto para outra hora. Eu queria orar com você e para que a gente possa conversar rapidamente aqui sobre as coisas do Senhor, de modo que o seu dia seja um dia abençoado, o seu dia seja um dia na presença do Senhor. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia. Ó Pai, que privilégio temos de existirmos aqui, que privilégio temos, ó Pai, de nos associarmos com irmãos de tantos lugares diferentes, ó Deus, e ao mesmo tempo num só Espírito, ó Pai, buscando do Senhor a direção, buscando do Senhor a luz, buscando do Senhor a orientação, ó Pai, buscando enfim a Tua presença,
para que no nome santo de Jesus a gente possa, de fato, a cada dia conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, ó Pai, para que a nosso senso de direção não seja desviado, ó Pai amado, não seja perdido, ó Pai amado, nesse caos desse mundo. Que seja sempre a tua glória em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Emerson, Luanda, Moema, Regina, Keila, Vilda, Flaviana, Rita, quem mais aí, hein? Maravilha. Marta tá aí, né, Marta? Que maravilha. Sejam bem-vindos. Eu queria ler um trecho aqui que se encontra no Evangelho de João, e esse no capítulo 2, do versículo 13, diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Um episódio... É o Carlos que está aí, né, Vilda? Que maravilha. Seja bem-vindo também, viu, Carlos? Ok, um episódio assim, aparentemente um surto de estresse, né? Aparentemente uma falta de paciência, de alguém que perdeu a linha. Jesus chega e bota para quebrar no templo. Era a Páscoa e na festa da Páscoa todos os judeus de vários lugares convergiam-se para o templo que estava em Jerusalém. Assim era a espiritualidade, a religiosidade judaica, ela era exercida sobretudo no templo. E quem foi que estabeleceu sacrifícios? Não foi o Senhor? Quem estabeleceu que para que houvesse a remissão de pecado era preciso haver sacrifícios? Quem foi que ofereceu? Quem foi que estabeleceu que era preciso as pessoas darem as suas ofertas no templo, né? Oferecer as suas primícias, oferecer as suas coisas no templo? Foi Deus. Só que a coisa foi virando de forma sutil para facilitar a vida de quem viajava. Às vezes viajava a família, de repente o sujeito levar uma ovelha lá do campo dele, aquela viagem cansativa. Não, a gente tem aqui, a gente vende para você aqui e fica mais fácil, você pode vir de boa e não se preocupe com isso, porque aqui a nossa religião, ela facilita a sua vida. Nós temos aqui quem trabalha por você, a gente tem aqui quem escolhe a oferta para você, basta você pagar. A gente tem aqui também, eles vinham de várias partes e as moedas eram cada uma de uma região, e ali no templo também tinha os cambistas, eles trocavam as moedas pela moeda do templo, e ali virava aquele grande negócio. A coisa em época de festa, né? Quando a multidão se convergia para lá, aquilo ali virava uma grande fonte de lucro, de pessoas que viviam daquilo. Mas não foi para isso que Deus estabeleceu a comunhão dos irmãos. Não foi para gente ficar lucrando. Não foi para facilitar a vida dos outros e trazer alguém lucrando com a facilitação e alguém tendo uma religiosidade na qual ele não precisava dar de si, já estava pronto, né? Ou seja, você não precisa orar muito não, porque eu oro por você. Basta você trazer uma ofertinha aqui, né? Você não precisa estudar muito a Bíblia, não, pode deixar que eu te dou um enlatado aqui. Você não precisa exercer a sua comunhão com Deus, pode deixar que a gente exerce aqui por você, e basta você pagar a gente. Era mais ou menos essa lógica, e Jesus vê aquilo ali. João diz que ele faz um azorrague ali, ele coloca ali um pedaço de pau cheio de cordas e manda
brasa em cima daquela moçada, ninguém estava entendendo nada. Eu fico imaginando, alguns dizem que existem duas purificações do templo. Já vi alguém dizer assim, essa citada aqui em João e a outra citada lá em Marcos, no capítulo 11. Todavia, ao meu ver, essa purificação aqui não está em ordem cronológica, porque essa de João, porque está logo no capítulo 2. Se Jesus tivesse feito isso logo no começo do seu ministério, certamente eles já teriam matado ele assim, porque a religião não admite Jesus. A religião não admite dar, a religião quer receber. E eu estava vendo uma música um tempo atrás do Bob Dylan. Bob Dylan, um artista, um músico, compositor americano, e ali pela década de 80, 70, 80, Bob Dylan se converteu ao cristianismo e ele teve algumas letras. Ele teve ali uma música chamada In the Garden. Se você depois quiser ver, assistir, fala exatamente: vocês o conheceram quando vocês o viram? Vocês enxergaram ele quando vocês viram ele curando o cego? Vocês ouviram quando ele curou o surdo? Ou seja, a gente vai no templo para ver Deus, mas a gente não vê Jesus e a gente não entende a lógica do reino de Deus. Jesus não veio para ter lucro na sua casa, para fazer da sua casa casa de negócio. E, infelizmente, a nossa religiosidade é uma religiosidade hoje, sobretudo hoje, em que a gente compra, a gente consome religiosidade, a gente paga para que não haja uma interferência de Deus no nosso modo de viver, no nosso caminhar. Às vezes Deus dá trabalho demais, é lento demais em agir com justiça, sob a perspectiva da gente, sobre a agenda da gente. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas o que eu quero dizer para você, em síntese, é que nós não fomos chamados para fazer negócio com Deus. A gente não foi chamado para pagar para que Deus nos abençoe. Aliás, nós fomos chamados para receber. Para receber. Aquilo que nós damos como oferta é insignificante, jamais poderia pagar aquilo que nós oferecemos a Ele. Por isso que Deus quer, Davi já dizia, os sacrifícios, o holocausto, não é isso que o Senhor quer um coração contrito e quebrantado, e esse o Senhor não despreza. Se o Senhor quisesse sacrifícios, eu daria ao Senhor. Lá no profeta Oséias ele diz, olha, eu quero misericórdia, não holocaustos, eu quero exercício do bem, da justiça, da solidariedade entre vocês, do perdão, do amor sincero, sem mentira. Não essa facilitação de comprar e vender, porque isso vai gerar em você um falso poder. Ou seja, você, à medida que a gente paga, a gente se acha dono. À medida que a gente paga, a gente se acha cliente. A gente tem que ser tratado do jeito que a gente quer, com excelência. E o reino de Deus não são esses os princípios. Não é essa categoria de relacionamento que nós temos com o Senhor. Não é essa categoria de relacionamento que nós temos com o congregar. A gente está no tempo em que, essa semana sobretudo, a gente está em lockdown aqui na nossa cidade, para quem não é daqui, né? E a gente vê a angústia que as pessoas têm de estar longe do templo porque exerceram a sua espiritualidade exclusivamente no templo. O templo nosso, ele faz parte. Mas quando nós entendemos que os valores que Deus, do reino de Deus, é Deus em nós, é Cristo em nós, Ele habitando o nosso ser, o templo a gente vai fazer da vida o culto em todos os lugares que a gente tiver quando nós somos o templo do Espírito. E quando a gente confunde, a gente quer viver o estilo de vida da gente, confortável, sem a interferência de Deus no caminho. E aí a gente chega lá no templo, está tudo pronto, a gente consome ali, mas ali fica a nossa fé e a gente continua vivendo a nossa vidinha como se nada tivesse acontecido, mas com a consciência anestesiada de que a gente fez aquilo que foi organizado ali naquela situação onde supostamente teria Deus ali, e Deus não tinha nada com aquilo. Jesus põe para quebrar, põe a moçada para correr e diz, a minha casa será chamada casa de oração. A sua e a minha espiritualidade, a gente consegue enxergar Deus naquilo que a gente está fazendo. Você consegue enxergar os valores de Jesus naquilo que você chama de exercício da sua fé. Você consegue enxergar a mudança
do seu caráter se transformando no caráter de Cristo, naquilo que é produzido por você e por aqueles com os quais você se associa, está produzindo em você humildade, quebrantamento, gratidão, senso de graça, ou está produzindo em nós cada dia mais um senso de superioridade de quem já chegou lá e as outras pessoas estão num patamar inferior ao seu, porque de repente não galgou a hierarquia da religião, que foi às vezes moldada nessa lógica do mercado, nessa lógica do consumo, de facilitar para a clientela. A facilitação que Deus tem para mim e para você é abrir o caminho para Deus. Jesus é o vivo e novo caminho. Nós temos o livre acesso a Deus mediante a fé, independente de gente. Nós não dependemos das pessoas para nós chegarmos a Deus. Nós dependemos da nossa fé em Jesus Cristo. Nós não dependemos de ser humano nenhum, porque não há outro nome abaixo na terra e acima no céu que importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. É a nossa fé. Isso às vezes não, via de regra, isso vai afrontar os profissionais da religião, isso vai afrontar o aparato da religião, porque a religião não quer nada disso. A religião quer comercializar, quer ter você como cliente, e a gente às vezes quer ser cliente da religião para que a gente não esteja cumprindo aquilo que Deus propôs para nós. E essa é o maior engano que o ser humano pode ter, porque a gente imaginar que fazer aquilo que Deus quer vai ser penoso para a gente, fazer aquilo que Deus quer vai ser o caos, vai atrapalhar o projeto de vida da gente. Sim, o projeto de vida de Deus atrapalha o meu e o seu projeto de vida, porque o dele é vida de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quisera eu, Jesus, fizesse isso sempre, toda semana, na minha espiritualidade. Põe para quebrar, joga fora tudo quanto é tranqueira, tudo quanto é engano, tudo quanto é ilusão, tudo quanto é vaidade, tudo quanto é futilidade que toma cara de essencialidade e vai promovendo em mim soberba, vai promovendo em mim sentimento de independência dele. Que nós sejamos filhos do Senhor, que a gente tenha reverência. Quando Deus bota para quebrar, a moçada ficou, né, esperta, ficou, meu Deus do céu. Lá em Marcos diz que eles tramaram para matá-lo. E é assim, às vezes a gente quer tirar os valores de Jesus do caminho da gente para que a gente continue com os valores da religião, porque às vezes a religião vai facilitar o nosso caminho na vida e a gente compra lá aquilo que é a nossa religiosidade e a gente, anestesiando de forma enganosa a nossa consciência com Deus, a gente acha que a gente já cumpriu a nossa obrigação. Outro dia eu estava aqui no meu prédio, eu fui descer, era sexta-feira da Paixão, e eu peguei o elevador com a vizinha, eram umas 7 horas, e ela disse: olha, já estou chegando da missa, já cumpri minha obrigação de cristã, agora eu vou cuidar da minha vida. E assim, obrigação de cristã, cuidar da vida. Se a sua vida não for Jesus, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Se a minha vida não for Cristo, a gente ainda não entendeu nada. A gente está vivendo como se a casa de Deus fosse uma casa de negócios espirituais. Como se a gente pudesse comprar e vender a salvação. Como se a gente pudesse ter lucro ao anunciar para as pessoas o caminho de Jesus, e que não é o Jesus dos evangelhos que a gente anuncia, mas o Deus que virou, sim, um objeto de lucro, de comércio, de compra e venda e do valor de mercado, que nada tem a ver com o reino de Deus. Que você e eu possamos pensar nisso. Você e eu temos exercido uma espiritualidade que a gente compra e vende e anestesia a nossa consciência, ou em que a gente vá dar o melhor da gente para o Senhor com alegria, com gratidão, e quem dita o ritmo, quem dita o caminho, quem coloca os guarda-reios no nosso caminho para que a gente não desvie nem para a esquerda nem para a direita, é a palavra do Senhor, é Jesus Cristo. Que você possa pensar nisso hoje. Né? Eu tenho dito que a gente não tem objetivo aqui de fazer nenhum tipo de estudo aprofundado, são pensamentos, são comentários, para que a gente possa começar o nosso dia com esse start. Como você tem realizado, como você tem conseguido se manter em comunhão com Deus, ainda que esteja nesses dias longe do templo, que você possa pensar nisso em nome de Jesus. Eu quero orar com você para que o Senhor Deus venha abençoar a sua vida nessa manhã.
para que o Senhor Deus venha trazer para você que está aí. A moçada está cada vez mais ansiosa, né? A gente escuta esse barulho aí dessa pandemia, né? A raiz aí da pandemia também é no pânico, né? Muita ansiedade, sim, muita gente morrendo? Tem, sim, tem. Mas eu queria rogar ao Senhor Deus que venha trazer para você a paz, o equilíbrio, o senso de direção. Se você tiver alguém enfermo, que você receba da parte de Deus a cura, que se você tiver com dificuldades aí, essa situação, essa época tem produzido muito caos financeiro, econômico, né? Eu, no meu pequeno universo aqui, toda hora a gente recebe pedido de ajuda. Olha, está complicado, está assim. Quero orar para que o Senhor Deus possa abrir portas para você, possa trazer o suprimento, que você reconheça que vem do Pai das Luzes toda boa dádiva, que você possa ser abençoado aí nos seus relacionamentos. Às vezes a gente nesse confinamento, né, a gente fica cruzando e batendo um no outro aí, às vezes vai produzindo angústias, vai produzindo esquisitices na gente, que você possa ser visitado hoje também pela paz do Senhor e pelo perdão no seu coração, pela tolerância com o outro, pelo amor pelo outro, pela misericórdia pelo outro, assim como a gente tem recebido da parte de Deus. Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer por essa manhã tão linda, maravilhosa. Ó Pai amado, pelo privilégio que temos de orarmos ao Senhor, de buscarmos ao Senhor, ó Pai, de entregarmos ao Senhor as nossas necessidades, de depositarmos no Teu altar, ó Pai, a nossa dependência do Senhor. Eu quero rogar do Senhor àqueles que estão precisando agora, Senhor, de cura, que o Senhor os visite com cura, que o Senhor afofe a cama, que o Senhor, ó Deus amado, venha trazer a paz, que o Senhor venha trazer, ó Deus amado, o sossego para a alma daqueles que assistem seus parentes, seus amigos em situação de enfermidade, ó Pai, que recebamos a boa notícia hoje da cura, da melhora, Senhor, que seja assim, ó Pai. Senhor amado, que o Senhor venha também abrir as portas, Senhor, para a provisão, Senhor amado, daqueles que se encontram em necessidade, e que o Senhor toque no coração daqueles que têm, para que possam repartir com aqueles não têm tido nada, ou têm tido muito pouco, ó Pai, que haja, Senhor amado, entre nós o despertamento, Senhor, para servirmos uns aos outros mutuamente, Senhor amado. Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, ó Pai, o Espírito do Senhor, para que nessa convivência forçada, ó Pai amado, às vezes, Senhor, a gente se perde, a gente não tolera o outro, que haja em nós, Senhor amado, que não percamos o senso de direção no Senhor e que sejamos visitados hoje, ó Pai, pela sua paz, por um coração perdoador, um coração misericordioso, ó Pai, um coração generoso, pronto a dar, pronto a perdoar, pronto a encorajar aqueles que se encontram em situação de penúria, ó Pai. Eu quero te pedir a bênção do Senhor, enfim, sobre cada um de nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela sua participação aí, pela sua presença. Cássia chegou aí, né? A Moema, a Silara, oh, maravilha. Flaviana, maravilha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amanhã, 7 horas da manhã, se o Senhor permitir, a gente vai estar por aqui, tá bom? Vai na paz. Um abração.